A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 1 desse trimestre que está se iniciando, que tem como título A Igreja Diante do Espírito da Babilônia. Nós, neste trimestre, estaremos comentando o tema central, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O comentarista da lição deste trimestre é o nosso pastor Douglas Batista. Ele é doutor em teologia, presidente da Assembleia de Deus de Missão no Distrito Federal e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. E ele nos presenteou neste trimestre com a lição escrita pelo mesmo, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E na lição 1, nós estaremos falando sobre a Igreja diante do Espírito da Babilônia. O texto áureo encontra-se em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Verdade prática. A Igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da Palavra de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 17, dos versículos de número 1 ao versículo de número 6. Então vamos dar o pontapé inicial nesse trimestre que está se iniciando. Lição 1, a Igreja diante do Espírito da Babilônia. Então, nesta lição, meu irmão, a lição introdutória ao tema central do trimestre, que é o que nós estaremos estudando, que é a Igreja e o Império do Mal. E o autor vai tomar como referência o capítulo 17 de Apocalipse, para dar um estudo introdutório do que nós iremos abordar ao longo do trimestre. Então, o que nós iremos abordar são assuntos que vêm a atacar a Igreja de Cristo. E, na visão do autor, bem acertadamente, ele está nos trazendo justamente a Babilônia simbólica que é representada no capítulo 17 de Apocalipse, que é uma Babilônia que está ali imbuído todo o sistema maligno que vai ser usado pelo anticristo, é claro, no período da grande tribulação, mas não nos esquecemos do que diz a palavra de Deus, que o mundo jaz no maligno, ou seja, o espírito do anticristo já age, e nós podemos ver isso e presenciar isso, e muitas vezes já estamos sentindo, meu irmão, os ataques contra a Igreja de Cristo em todas as áreas da sociedade, seja na área política, na área social, na cultura, na educação, em todas as esferas, o ataque já está ferrenho. Então, nesta lição, nós vamos abordar o capítulo 17 de Apocalipse, para mostrar como esse sistema religioso que irá culminar, obviamente, na grande tribulação, que é o que está citado em Apocalipse 17, entretanto, esse espírito maligno já age no mundo atual. Por isso, nós vamos enfatizar e estudar dentro do contexto de Apocalipse, capítulo 17. Nós não temos por pretensão, porque esta não é o propósito da lição, nem do autor nessa primeira lição, fazer um estudo exegético da grande tribulação, do que irá acontecer, o que deixará de acontecer, mas ele vai focar justamente nesse espírito da Babilônia que hoje já está presente no mundo, embora nós temos que frisar, embora ainda o anticristo não foi manifestado, porque isso irá acontecer após o arrebatamento da igreja, quando a igreja estiver com Cristo. E aqui na terra vai se dar esse período caótico, período calamitoso para a humanidade. Então, nós não temos o objetivo de trazer um estudo sobre a grande tribulação, sobre anticristo, não, mas unicamente sobre o espírito maligno da Babilônia que já está agindo no mundo presente. Então, dentro desta perspectiva, o autor vai dividir a lição em 3 tópicos. O primeiro tópico, ele vai fazer
uma descrição, vamos falar assim, dos capítulos abordados na leitura bíblica em classe. Então ele vai fazer uma exegese do capítulo 17, abordando os versículos que foi escolhido para ser a leitura bíblica em classe. Já do tópico 2 em diante, aí ele vai entrar já nos pontos do espírito da Babilônia, mostrando ali os seus aspectos dentro da cultura, dentro da religião, dentro da política, da cultura, da economia. Então, isso que ele vai abordar. Então, no tópico 1, vai fazer uma exegese. É claro, uma exegese não tão profunda e não entrando nos mínimos detalhes, mas para que entendamos o que está sendo falado no capítulo 17 de Apocalipse. Aí depois no tópico 2, ele vai abordar já a atuação desse espírito da Babilônia em algumas áreas da sociedade. E por fim, que é o terceiro tópico, ele vai falar da posição da igreja diante dessas situações, ou seja, diante do espírito da Babilônia. Então vamos entrar no primeiro ponto da lição: Babilônia e seus significados. O autor vai falar sobre, no primeiro subtópico, mostrando a grande prostituta, porque a leitura bíblica em classe deixa bem claro que quando os anjos que carregam as 7 taças da ira de Deus é derramada sobre a terra, um daqueles anjos vai até o apóstolo João. João recebe aquele anjo fala diretamente para João, falando que ele vai mostrar a condenação, ou seja, o juízo, vai mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. Então, já no primeiro versículo do capítulo 17 de Apocalipse, nós já vemos 3 personagens. O anjo, esse anjo é um dos 7 anjos que tinha uma das taças da ira de Deus em suas mãos. Aparece o profeta João, que o anjo está falando com João, e ele diz que vai mostrar uma grande prostituta, ou seja, 3 personagens. Observe, meu irmão, que aqui o anjo está apenas falando para João. João ainda não teve a visão do que iria ser mostrado para ele, mas apenas uma descrição oral, vocalizada pelo anjo, dizendo para João que vai mostrar para ele o fim desse sistema que é representado por essa mulher, ou seja, um sistema religioso, um sistema diabólico, um sistema que deixa todos os homens na terra que não conhecem a Deus distante de Deus, porque nesse período a igreja não está na terra, a gente tem que entender isso. A igreja não vai estar na terra, mas vai ter pessoas desviadas, pessoas que eram amigas do evangelho, mas não tomaram a decisão para Cristo, mas vão conhecer, vão saber o que está se desenrolando nesta época. Estamos nos atendo apenas ao texto bíblico, Apocalipse, capítulo 17. E olha o contraste que temos nesse já primeiro versículo do capítulo 17. O anjo fala que vai mostrar a João a grande prostituta, fazendo, meu irmão, mostrando a diferença de que há. Porque quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vemos Israel sendo tratada como a esposa de Deus, a esposa de Jeová, ou seja, que deve ser limpa, pura, é a menina dos olhos de Deus. A igreja é retratada como uma virgem, como uma donzela, limpa, pura. Olha o contraste que está nos mostrando já neste primeiro versículo do capítulo 17. Está mostrando a disparidade que há entre o que é ser santo, o que é ser separado, o que é ser adornado para o Senhor, diferente desta descrição que o anjo está dando. E o anjo não fala nem que é uma prostituta, mas fala que é a grande. Para ver, meu irmão, o quão terrível é esse sistema que será implantado na Terra. O espírito desse sistema já está no mundo, preparando o mundo para a grande prostituta, que é o sistema religioso que vai abarcar todas as áreas da sociedade, na economia, educação, social, cultura, e vai fazer com que as pessoas
aceitem aquilo como se fosse a sua verdade. E o autor bíblico, João escrevendo, fala que o anjo fala para ele que vai mostrar a grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Essas muitas águas é explicada o que é. São multidões, são nações, são pessoas. Ou seja, as muitas águas aqui, no próprio texto, em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, já explica que essas muitas águas são as multidões, que essas muitas águas são povos. Então, há um contraste. E o anjo prossegue falando, no versículo 2, fala que com a qual se prostituir os reis da terra, ou seja, os grandes da terra vão se alinhar com essa prostituta, com essa grande prostituta. E não só os grandes desta terra, que é os reis da terra. Os seus habitantes também vão se embebedar com o vinho da sua prostituição. Então, dentro das Sagradas Escrituras, meu irmão, quando a Bíblia Sagrada nos fala de prostituição, no sentido simbólico, como é este texto aqui, está nos falando de uma Babilônia simbólica, é um sistema que vai englobar religião, economia, cultura, educação. Vai abarcar toda a esfera do sistema mundial. Então ele está falando, meu irmão, que quando alguém se prostitui é porque quando alguém se desviou do parâmetro de Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus fala isso: vocês me traíram. Quando o povo se desviava e se alinhava com a religião pagã, com deuses pagãos, largando a Deus, Deus falava: vocês me largaram. Vocês abandonaram o esposo, vocês traíram a Deus. Se converteram em adúltera, se prostituíram. É isso que o texto bíblico está nos mostrando, que há um contraste para mostrar o que de fato irá acontecer. É isso que vai acontecer. E João, meu irmão, o texto prossegue nos falando que João é levado ao deserto. O anjo apenas falou com João. Capítulo 17, versículo 1 e 2. Mas nunca, versículo 3 do capítulo 17, estamos no texto bíblico, na leitura bíblica em classe, fala que João é levado em espírito para o deserto e ele vê. E o que é que ele vê? Agora ele vai ver a mulher. E quem é essa mulher? É a que o anjo falou no versículo 1. Vem que eu vou te mostrar. A condenação da grande prostituta. Ele está dizendo: eu vou te mostrar a mulher. Mas observe, meu irmão, que no versículo 1 nós já falamos que o anjo veio para mostrar a João aquela visão, mas para mostrar o juízo, a condenação, o fim daquele sistema, o fim de tudo aquilo que ela ocasionou na terra ao longo desses anos todos. E João vem e o anjo mostra para ele: a mulher está sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes e blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então João agora, quando olha, ele vê uma mulher. A mulher está sentada sobre uma besta. Olha só, o anjo falou no versículo 1 que ia mostrar a mulher, a condenação da grande prostituta. Mas quando João tem a visão agora, ele vê a mulher, porque era aquilo que o anjo ia mostrar para ele, mas a mulher agora está sentada sobre uma besta, aparece outro personagem, a besta. E se você for lá para Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, você vai ver que essa besta que o anjo, aqui nessa visão, mostra a mulher sentada sobre ela, é o anticristo, que é a mesma besta de Apocalipse 13, capítulo 1. Então João está vendo ali, meu irmão, a besta, o anticristo, sendo assentado. A mulher, a grande prostituta, está usando o anticristo. Usando em que sentido? Estão com o mesmo propósito. Os dois têm o mesmo propósito. E observe que todo o sistema agora está com o anticristo. Todo o sistema está alinhado com o anticristo. Então, no versículo 3 é uma descrição da besta. João está vendo ali o anticristo, que está em conluio
com esse sistema mundial que virá para governar toda a terra neste período. Aí no versículo 4, o que acontece? João agora vai ver e começa a descrever não a besta, mas vai descrever agora a mulher. E como essa mulher está vestida de púrpura, escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérola, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Agora no versículo 4 é uma descrição da grande prostituta, que é a mulher que João está vendo. E ela é descrita não como uma qualquer. Observe, no versículo 1 fala, é a grande prostituta, mas aqui, quando a gente vai ler, a gente percebe ela está vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérola, e tinha um cálice de ouro na mão. Meu irmão, o que João está vendo aqui é algo admirável, porque o anjo falou, eu vou te mostrar a grande prostituta, a grande meretriz. E quando a mulher aparece sentada na besta, João certamente, porque o que João tem na mente, meu irmão, é de uma prostituta. E entenda que o que João vê como prostituta não é o que nós entendemos hoje do que é uma prostituta. Nos tempos bíblicos, prostituta, meu irmão, é o termo pejorativo que usa-se ainda hoje, rameira, mulher da vida, ou seja, não tem adornos, não tem luxo, não tem ouro. Se é uma prostituta, por que essa mulher agora aqui ela tem ouro? Ela tem pedras preciosas, tem pérola, tem um cálice de ouro na mão. E João se espanta, e não é de se admirar e se espantar, porque como é uma grande prostituta e tem tudo isso. Se a prostituta está vendendo o seu corpo, isso no sentido literal, para ganhar, para obter riquezas e dinheiro. Isso é mais uma prova para a gente ver que esse texto aqui de Apocalipse 17 está falando de uma Babilônia simbólica. Então é um sentido simbólico. O que o anjo está mostrando aqui para João quando João vê aquela situação é que esse sistema ele é rico, que esse sistema ele tem o poder, que esse sistema não é qualquer sisteminha, não é qualquer influenciazinha, não, é um poder rico. É o que nós poderíamos chamar, era uma acompanhante aqui de luxo, uma prostituta de luxo, que tinha ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, adornada com ouro. Sua roupa era do mais fino linho, de púrpura e escarlata. Então era uma pessoa rica. O simbolismo que está mostrando aqui nesta passagem. E fala que ela estava com um cálice na mão de ouro. Quando nós vemos essa imagem de cálice na mão com ouro, certamente tem coisa boa ali dentro, mas não. João fala, esse cálice está cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. O que é essa imundícia? São as heresias, o falso ensino, a falsa doutrina, tudo aquilo que é contrário à sã doutrina. E é isso que ela faz, porque ela fez um conluio com os reis da terra e vai enganar todos os moradores da terra, porque os moradores da terra se embebedam com o vinho das suas abominações, ou seja, com seu ensino falso, com a sua falsa religião, com a sua falsa moralidade, com a sua falsa boa vontade, porque tudo nessa mulher é falso. É falso. Por isso João tem a visão, porque o anjo falou, vou mostrar para tu o final dela, a condenação. Ela hoje, esse espírito maligno já está, meu irmão, no mundo operando. Já está. É o sistema que está no mundo desde quando surgiu a Babilônia literal, que no princípio chamou-se Babel. A Torre de Babel foi a primeira rebelião contra Deus, liderada por um homem chamado Nimrod. Então, Deus aqui está mostrando um paralelo. Assim como nasceu uma Babilônia literal de afronta contrária aos mandamentos e ao juízo de Deus, no final Deus está mostrando justamente de forma simbólica uma Babilônia simbólica aqui no capítulo 17, que vai ser a abominação nos finais do tempo. Mas esse espírito está na terra desde lá
até hoje e vai continuar até Cristo vir, porque o mundo jaz num maligno. E João vê que na testa daquela mulher está escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Para mostrar que o sistema religioso vai estar, meu irmão, compactuado com tudo aquilo que está para fazer o mal, em aliança com o anticristo, que é a besta a qual a mulher está assentada. E a mulher estava embriagada, mas ela estava embriagada de quê? Do sangue dos santos. Olha só como o autor bíblico é bem claro, do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Santos, certamente uma referência aos santos do Antigo Testamento, para os irmãos perceber que o sistema operado pelo espírito do anticristo persegue os santos de Deus desde que o mundo é mundo. E entra a nova era que eu falo, a nova aliança. Porque a gente está falando de escatologia, a nova era é o aspecto já para o mundo, a parte de Deus. Vamos falar então nova aliança, novo concerto. Ela persegue também as testemunhas de Jesus. E ela se embriaga com o sangue desses santos do Antigo Testamento e com as testemunhas de Jesus. E João, quando vê isso, fica maravilhado e admirado. Mas o anjo fala para João: por que tu está te admirando com essas coisas? Vem que eu vou te mostrar todo o significado disso que tu estás vendo. E é o que nós vamos falar na lição. Nós destrinchamos praticamente o texto bíblico que o autor trouxe para a lição. É claro que o texto prossegue, por isso é bom os irmãos ler, porque nas descrições posteriores do texto o autor vai estar explicando, ou seja, João vai estar explicando. Nós já explicamos que essa mulher representa um sistema religioso, político, econômico, ou seja, todo o sistema que vai dar o amparato para o anticristo implantar o seu reino aqui na terra no período da grande tribulação, porque o anticristo é a besta a qual a mulher está assentada. Isso fica claro. E quando João vê a mulher sobre muitas águas, a Bíblia já nos mostra que essas muitas águas são as multidões, são os povos, são as nações. E aquela besta, que é o anticristo, nessa visão que o João está tendo aqui, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E o autor também nos mostra a interpretação, mostrando que essas 7 cabeças são 7 reis e também 7 montes. E os 10 chifres, também o autor bíblico nos mostra que também são 10 reis. O autor bíblico vai prosseguir. Nós não vamos fazer o estudo detalhado desses versículos. Mas prossegue, os irmãos têm que entender. Porque o texto, meu irmão, da Apocalipse 17, vai prosseguir. O autor vai explicando detalhe por detalhe, que essas 7 cabeças são 7 reis, 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo, ou seja, mostrando os 5 impérios que já caíram. Quais foram os 5 impérios que tinham caído até a época de João? Egito, Assíria, Babilônia, Império Medo-Persa e o grego. 5 impérios. Aí fala que 5 já caíram, está no versículo 10 da Apocalipse 17. 5 já caíram. Um existe. Qual era o que existia no período de João? Quando João estava vendo essa visão? O Império Romano, ou seja, um existe. O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo, falando do Império, do reino do Anticristo que há de vir. É isso que está mostrando. Tem tudo uma interpretação. É claro que na aula da escola dominical nós não vamos fazer isso que nós estamos fazendo aqui, porque eu estou trazendo subsídio para os irmãos lerem e entenderem e compreenderem, para chegar em sala de aula, se for interpelido ou alguém perguntar, porque nós que ministramos aula na escola DBD devemos estar preparados para qualquer tipo de pergunta. Então eu tenho que entender todo o texto bíblico, entender quem é a mulher que está sentada sobre a besta, quem é a besta, o que são as 7 cabeças, os 10 chifres, tudo isso tem que entender para
não ficar perdido na hora de interpretar o texto bíblico. Então é isto que nós estamos falando aqui do primeiro tópico da lição, a grande prostituta, que é a Babilônia e seu significado. Falamos sobre a grande prostituta, sobre a besta, sobre a visão de João e sobre alguns significados dos que está ali, do que o autor colocou na lição para os irmãos entender. Já no tópico 2, o autor vai falar sobre o espírito da Babilônia, vai mostrar que esse espírito já está agindo dentro do sistema religioso. Por quê? Porque é o que fala o texto bíblico, que ela dá de beber do seu vinho para os moradores da terra. Por isso o autor cita aqui o versículo 2 falando sobre isso. Quem se prostitui com ela? Os reis da terra. Não só os reis, porque os que habitam na terra também se embebedam com o vinho da sua prostituição. E a gente falou já sobre isso, que a prostituição, quando o autor bíblico está falando aqui, está certamente falando sobre a apostasia, sobre o distanciamento de Deus, sistema falsos, heresias, ensinamentos errados, ensinamento deturpado, tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus. Então, o espírito da Babilônia agindo dentro do sistema religioso é isso, meu irmão. É a prostituição espiritual, é o engano, é a falsidade, é o evangelho que nós chamamos hoje, podemos falar de mamão com açúcar. Se o mamão já é doce, imagine com açúcar. Pessoas amantes de seu próprio ego, que não estão preocupadas, meu irmão, em fazer a vontade de Deus, mas apenas de satisfazer os seus desejos e o seu ego. Estão na igreja, muitas pessoas estão, mas estão à procura de próprios benefícios. Não estão na igreja para cultuar a Deus, para oferecer, para dar aquilo que eles têm de melhor, mas para obter benefícios para a sua vida, porque as pessoas hoje, infelizmente, dentro das nossas próprias igrejas, estão preocupadas com o seu bem-estar, não nem é o bem-estar espiritual, mas seu bem-estar material, seu bem-estar na sociedade, para mostrar o que tem e o que não tem, para que os outros vejam e o admirem, a admirem. Então isso é o espírito da Babilônia agindo dentro do sistema religioso. Cultos que negam a centralidade do evangelho em Cristo estão mudando a glória de Deus para a glória dos homens. Então tudo isso, meu irmão, está atacando a igreja. Então é o espírito da Babilônia agindo dentro do sistema religioso. E tudo isso está dando amparato em preparação para que a grande prostituta, através do anticristo, venha a dominar o mundo e as suas massas. Porque através do engano, do vinho que vão embebedar os moradores da terra, as pessoas vão ser enganadas, as pessoas vão ser ludibriadas a distanciar do evangelho. Não é à toa que nós vemos hoje aí relativismo, que rejeita a doutrina dos apóstolos, rejeitam a autoridade da Bíblia, estão tentando reescrever os textos sagrados. E tem pessoas que estão batendo palma e dizem ser cristão, dizem ser crentes, dizem ser salvos, estão desconstruindo a verdade. Meu irmão, o espírito de Babilônia está agindo dentro do sistema religioso e o ataque é interno. É interno, meu irmão. É interno, porque Paulo falou isso quando ele estava se despedindo lá em Mileto, quando fala para os presbíteros, falando do que iria acontecer. Que do meio de vós vai surgir lobos devoradores. É do meio de vocês. Não é lá de fora, não. É do meio de vocês. Então, meu irmão, a lição está trazendo para despertarmos, para entendermos que hoje estamos enfrentando o império do mal. E não só no sistema religioso. O autor também vai falar sobre o sistema político e cultural. O espírito de Babilônia está agindo também dentro do meio político e dentro do meio cultural. Tudo que se faz hoje é para afrontar as verdades fundamentais das Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que a Bíblia ensina, a política vem para tentar fazer o contrário. E são pessoas, meu irmão, que estão sendo levantadas, estão sendo colocadas para redigirem, para criarem as leis, pessoas com espírito nevastos.
Pessoas com espírito, meu irmão, dominados pelo anticristo, é o espírito do anticristo agindo na vida dessas pessoas. Por isso estão aí com as suas agendas progressistas, com as suas agendas globalistas, para desconstruir a família, para desconstruir o casamento, para desconstruir os valores judaico-cristãos pelo quais as sociedades estão estabelecidas e foram estabelecidas. Por isso você vê aí o progresso da ideologia de gênero, o progresso da libertação do aborto, da legalização das drogas, legalização da prostituição, a pedofilia sendo tratada como doença, mostrando que procurando mostrar um meio de amenizar a deturpação do mal que o pecado causou no ser humano. E tudo isso faz parte do espírito da Babilônia agindo dentro do sistema político e dentro do sistema cultural nem se fala. Professores sendo formados para ensinar as crianças tudo aquilo contrário à palavra de Deus. E olha que nem é o dever do professor, nem ensinar, certamente, o que deve fazer ou não deve fazer, mas deve ensinar a matéria que está sendo dada, mas nem isso eles fazem. Estão apenas preocupados em falar das suas pautas progressistas. As crianças estão sendo influenciadas, ou seja, na verdade, eles estão causando distúrbio nas crianças com tanto ensinamento deturpado que nem mesmo eles sabem explicar. É tanto gênero que estão criando, é tanta coisa que nem eles, nem eu consigo entender. Imagina uma criança. É isso que eles causam na mente das crianças, trazendo para que as crianças fiquem atordoadas, sem saber distinguir o que é certo e errado. Estão entrando na política, estão entrando na cultura. Então, cuidado. Nós vamos falar o que nós devemos fazer no último ponto da lição. Para encerrar esse tópico da lição, ele vai falar também do sistema econômico. Porque o autor vai citar reis da terra, vai citar no capítulo 18, que o autor não abordou aqui, mas está falando também de uma Babilônia, já que essa Babilônia aqui do capítulo 17, nós falamos que é uma Babilônia simbólica, a do capítulo 18, só para os irmãos tomarem ciência, é uma Babilônia literal. Não sabemos a área geográfica em que será estabelecido essa capital, vai ser a capital mundial do anticristo. Nós não sabemos, não temos propriedade para afirmar em que localidade acontecerá, em que localidade será fundada isto. Mas o que percebe-se ali é que vai ter influência também dentro da economia. Porque todos os mercadores passam por essa cidade. Tudo passa por essa cidade. As pessoas enriquecem nessa cidade. As pessoas negociam nessa cidade. Então está mostrando que vai ter um poder também do espírito anticristo, um espírito de Babilônia. Vai ter um poder também dentro do sistema econômico. É exploração, meu irmão. Não vai ter lisura. As pessoas estão preocupadas apenas em seu bem-estar. Não vão estar preocupadas com a sua vida espiritual, com a sua vida diante de Deus. Não, é aquilo que eu estava falando. Estão preocupados em seus benefícios próprios. Então vai agir também dentro da cultura, da economia. Vão ser pessoas nevastas. Mas qual a posição da igreja diante de todos esses acontecimentos, diante de todas essas coisas? Primeira coisa, não negociar a ortodoxia bíblica. Ortodoxia significa correto, e quando colocamos bíblica, é a crença correta. É crer naquilo que Cristo nos ensinou e nos mostrou como que é correto. Então a Bíblia Sagrada é o que pauta, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, e não o beabá da cultura, que parece fácil, que parece até aprazível, atraente, mas distancia o homem de Deus.
E nessa distanciação do homem de Deus, o autor da lição vem nos trazer que nós não devemos negociar a crença correta, entendendo que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é o manual do crente, é o manual do homem. Ela tem um valor universal e imutável, meu irmão. Então a Bíblia, quando nós estudamos de forma sistemática, de forma doutrinária, deixando ela falar o nosso coração, o crente está se preparando, está se municiando, se protegendo de todo o espírito de Babilônia que está reinando na terra. Uma posição também que a igreja deve tomar diante desse espírito da Babilônia é formar o caráter cristão. O caráter cristão, mesmo que nós estamos falando aqui, estamos falando da nova vida. O crente que nasceu de novo e que verdadeiramente anda fazendo a vontade de Deus, ele é uma pessoa nova. Ele não anda em conformidade com o mundo, porque é isso que a Bíblia nos fala, que nós não devemos nos conformar com este mundo. O mundo ali está falando justamente desse sistema que anda contrário aos mandamentos, aos ensinamentos divinos. Não devemos nos conformar, mas andar em direção contrária, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Que a mudança acontece interiormente, através do fruto do Espírito, para que as pessoas olhem para a gente, olhem para cada um de nós e reconheçam verdadeiramente que somos pessoas novas, pessoas mudadas, que não temos compromisso com a mentira, com a profanação, com a prostituição, com as coisas erradas deste mundo, mas temos compromisso com a palavra de Deus e assim viveremos e andaremos até Cristo voltar. Então devemos, meu irmão, entender que a formação do caráter cristão, ela se dá no novo nascimento. Quando o homem aceita Cristo, ele se transforma, porque Cristo agora começa a habitar nele. E a igreja vai fazendo com que aquela pessoa tenha sua fé acrescentada, sua fé aumentada, porque a igreja vai primando pelo estudo, pela aplicação da palavra de Deus. E isso, quando acontece na vida das pessoas, torna os crentes maduros espiritualmente. E os crentes maduros espiritualmente são capazes, meu irmão, de resistirem, de vencerem o espírito da Babilônia presente nesse cenário mundial ao qual nós estamos vivendo. Então, não devemos negociar a ortodoxia bíblica. Devemos formar o caráter cristão e aguardar a volta de Cristo, porque é isto que o capítulo 17 de Apocalipse também nos mostra. Por isso, o versículo 1, o anjo já mostra para João. João, eu vou te mostrar a condenação, o juízo, eu vou te mostrar o fim desse sistema religioso, político, econômico, educacional, social, desse sistema espiritual dominado pelo anticristo, juntamente com esta falsa religião que vai imperar na época da grande tribulação, mas já opera hoje. O espírito do anticristo já opera hoje. E o autor vem nos mostrar que nós devemos aguardar a volta de Cristo. E a volta de Cristo, meu irmão, é o que vai ocasionar, porque quando a igreja for arrebatada, meu irmão, é Deus dando um start para acontecer tudo aquilo que ele mostrou ao profeta, ao apóstolo João na ilha de Patmos. Por isso ele fala para João, João escreve as coisas que foram, que são e a que hão de ser. E não celes as palavras. É tudo desvendado. É Apocalipse. Revelação do Apocalipse. Desvendamento dos mistérios. O Apocalipse não é um livro de mistérios para a gente ler e ficar cheio de enigmas na cabeça e de dúvida. Não, mas é para abrir a mente e enxergarmos o que espera
este mundo sem Deus. E é justamente isto que vai acontecer. Por isso o autor encerra a lição de forma maestral, falando que o crente deve tomar uma posição diante do espírito da Babilônia, aguardando a volta de Cristo, porque é Cristo que vai livrar-nos da tribulação que há de vir sobre a terra. E a volta de Cristo vai nos livrar de todos os tormentos, de todas as tribulações, do espírito e da ação nesta época do anticristo de forma visível, porque ele vai estar operando na vida de um homem que deu lugar ao inimigo e vai ser usado por Satanás. Por isso ele é chamado de anticristo. E vai ter o apoio global dos reis da terra, como falou o capítulo 17, como nós lemos. Vai ter todo um aparato em todos os aspectos da vida social, da vida econômica, da vida religiosa, vai entrar em todas as esferas. Então, meu irmão, que possamos meditar e compreender que o texto de Apocalipse 17 está falando é um evento futuro, que vai acontecer no período da grande tribulação, sim. Mas o autor está nos trazendo aqui, mostrando que o espírito de Babilônia ele já age no mundo desde que nasceu a Babilônia física, a Babel, no início. A primeira rebelião do homem contra Deus. E no final, Deus traz de forma simbólica para mostrar que vai acontecer o fim de todo esse sistema que se levanta contra as vontades de Deus. Tudo aquilo que se levanta para fazer com que a obra de Deus venha a retroceder, vai cair por terra. Isso vai acontecer na volta de Jesus, porque ele dará, meu irmão, o fim a tudo isto. Por isso o anjo mostrou para João: João, eu vou te mostrar a condenação, o juízo, o fim, o que vai acontecer, o final. Ela perdeu. Esse sistema vai perder juntamente com os seus asseclas, os seus auxiliares. Que Deus possa nos ajudar, meu irmão. Porque nós vivemos em um período, sim, em que o espírito da Babilônia já está exercendo forte influência na sociedade em qual estamos inseridos. Suas ações buscam o completo domínio político, o domínio econômico, cultural, religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias a qual nós falamos aponta para a iminente volta de Cristo. Então, nesse interlúdio, o dever da igreja é oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos seus crentes e santificar-se para a vinda do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, que o Senhor possa continuar abençoando, estendendo suas poderosas mãos sobre a nossa vida e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.